Bom dia, pessoal. Então, agora na segunda parte aqui da nossa disciplina, nós vamos começar a falar sobre o projeto de implementação utilizando o SQL. Então, nós passamos pela criação do diagrama entidade de relacionamento, passamos também pela transformação do diagrama entidade de relacionamento para o modelo relacional, e agora nós vamos implementar o código em SQL, que é a linguagem que os bancos de dados relacionais utilizam. Então, nós vamos utilizar o banco de dados MySQL. Ele é um banco de dados gratuito, muito utilizado pelas empresas, e para acessar, para fazer as criações das tabelas, dos códigos em SQL, a gente utiliza um sistema gerenciador de banco de dados. O sistema gerenciador de banco de dados que nós vamos utilizar é o MySQL Workbench. Então, é essa ferramenta aqui, o MySQL Workbench, a ferramenta que nós vamos utilizar como sistema gerenciador de banco de dados. Então, vou disponibilizar aqui para vocês o link para baixar essa ferramenta, mas vocês podem utilizar qualquer outro sistema gerenciador de banco de dados. Por exemplo, quando você utiliza um programa chamado XAMPP, ele já traz um sistema gerenciador de banco de dados, que é o PHP MyAdmin. Ele também trabalha com MySQL. Então, o XAMPP é uma ferramenta que ele traz um servidor, traz aqui o nosso banco de dados MySQL. Então, toda vez que a gente for trabalhar com MySQL Workbench, a gente precisa antes abrir o XAMPP e iniciar o servidor MySQL. Então, com isso, o nosso banco de dados ele está em execução, e aí eu posso acessar o meu banco de dados, o meu sistema gerenciador de banco de dados, o MySQL Workbench, e fazer as operações. Então, o XAMPP serve para, nesse momento, para nós, na nossa disciplina, para iniciar o sistema, o servidor que possui o banco de dados. Então, nessa ferramenta aqui, é como se ele tivesse vários servidores. Um deles é um servidor de banco de dados que tem uma cópia do MySQL instalado. E após isso a gente consegue executar as ações no nosso XAMPP. Então, é bem tranquilo, é só baixar o XAMPP, download. Então já aparece o link aqui, ele é gratuito. Então tem aqui as ferramentas para o Windows e para Linux. Eu aconselho sempre a utilizar a mais recente, mas qualquer uma das ferramentas desses três links aqui consegue atender bem o que nós precisamos dele, que é o serviço do MySQL. Caso você tenha algum problema na hora de instalar o XAMPP, só me manda uma mensagem que a gente tenta resolver. Mas acredito que seja bem tranquilo. Então, isso aqui é a página para baixar o MySQL Workbench. Aqui tem um linkzinho aqui de download, eu vou mandar lá no grupo o link direto. Deixa eu mandar logo aqui no chat. Então, beleza. Depois que a gente instalar o MySQL Workbench, ele é bem tranquilo, é um passo a passo, como a gente está acostumado a instalar os programas do Windows. Nós vamos chegar nessa tela aqui, que é a tela inicial do MySQL Workbench. Então, no de vocês, ele não vai ter todas essas conexões aqui, mas a gente vai criar a nossa primeira conexão. Então, aqui em MySQL Connection, eu vou clicar aqui nesse mais. Então, eu vou criar uma conexão do meu MySQL Workbench com o MySQL que eu tenho no computador, que está sendo executado pelo XAMPP. Então, eu vou colocar aqui aula. Você coloca o nome do servidor que você quiser. Vou colocar aula 2021.1. Então, esse aqui é o nome da minha conexão. O nome do host é como vocês também já estão acostumados em outras disciplinas. Ou a gente usa o localhost, que é a máquina local, né, o computador local de vocês. No caso, se a gente estivesse acessando um servidor na internet, a gente colocaria aqui o endereço de IP desse servidor,
mas como a gente está acessando uma máquina local, o banco de dados ele vai ficar no seu computador, então a gente pode utilizar ou o localhost ou o 127.0.0.1, que é o IP da máquina local, que é o IP do localhost. Então isso aí vocês veem lá nas disciplinas de, de redes, nas disciplinas que envolvem programação web. Então, fica aí também, para quem não viu ainda, um conhecimento a mais. A porta do MySQL é 3306, essa porta é padrão. Então, para eu fazer uma conexão com o MySQL, eu preciso dizer qual é o IP e qual é a porta que ele vai se comunicar. Então, isso aqui é para evitar que outras aplicações utilizem ou tentem acessar essa mesma porta, esse mesmo endereço. O nome de usuário a gente pode deixar como root, pode deixar como padrão, a gente vai usar o nosso banco de dados só para exercícios, para testes. Caso fosse um servidor real, né, de uma empresa, a gente precisaria colocar um nome de usuário e definir uma senha, mas a gente pode deixar sem senha também, só para facilitar. Então, feito essas configurações, nós podemos testar a conexão. Então, ele vai mostrar que o meu está com um probleminha, mas pode aparecer no de vocês também, é só clicar em continuar de qualquer maneira, e aí ele conseguiu se conectar. Então, lembrando que para fazer essa conexão, anteriormente eu abri o Champ e iniciei o meu serviço, o meu servidor aqui, o meu MySQL. Então, depois de iniciado o MySQL, ele fica verdinho aqui. Depois de iniciado o MySQL, eu consigo estabelecer essa conexão entre o SGBD MySQL Workbench, que é o sistema gerenciador de banco de dados, que nós vamos utilizar para fazer operações em um banco de dados MySQL, e a conexão com o próprio MySQL. Então, feito isso, a gente consegue conectar clicando aqui em OK. Então, agora eu tenho aqui a minha conexão aula 2021.1, aqui no canto direito. Toda vez que eu clicar que eu abrir o meu MySQL Workbench, ele vai abrir essa tela e eu clico para conectar com o banco. Então, essa é a tela inicial da ferramenta que nós vamos utilizar. No de vocês, ele não vai aparecer todos esses bancos aqui. Então, esses são os bancos de dados que eu já tenho no meu MySQL de outras disciplinas. Então, vamos ver algumas funcionalidades básicas e depois nós vamos aprendendo outros recursos mais avançados. Então, sempre a gente vai trabalhar com um script da linguagem SQL. Então, eu posso criar um novo script aqui, então ele vai criar uma nova aba. Sempre a gente vai salvar esse script para poder executar novamente. Então, eu vou lá em arquivo e eu vou salvar script, save script ou Ctrl S. Então, ele vai abrir aqui para eu salvar o meu script. Então, eu vou colocar aqui aula 11/6/2021. 11/6/21. Beleza. Então, sempre que eu fizer uma alteração aqui, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês. Então, sempre que eu fizer uma alteração, eu vou salvar no Ctrl S para depois eu conseguir abrir de novo esse script e ver todo o código SQL que eu estou criando no meu MySQL Workbench. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com o arquivo, a gente pode abrir scripts, OpenSQL Script, então deixa eu abrir um aqui, da aula 1 aqui, por exemplo. Então, esse aqui é um código em SQL, a gente vai aprender o que cada coisinha dessa faz. Então, aqui a gente está criando uma tabela. No banco de dados, a gente já viu que no banco de dados MySQL, nos bancos de dados relacionais, a organização é através de tabelas. É tanto que nós, no modelo entidade de relacionamento, nós tínhamos o diagrama, transformamos ele em uma tabela, que é o modelo relacional, e agora nós transformamos essa tabela do modelo relacional em código SQL. Então, aqui nós temos os atributos dessa entidade aqui, móveis, né? Nós temos a entidade móveis, que era aquele quadradinho, ele se transformou numa tabela, no processo de transformação,
eu tenho um atributo chave, que é o código do móvel, tenho um atributo cor, um atributo material, um atributo código do produto. Tenho ainda uma chave primária, que a gente já tinha visto, tem algumas restrições, que a gente vai aprender o que é isso. Temos aqui chaves estrangeiras também, que é para fazer a comunicação entre as tabelas, a gente já tinha percebido isso também lá no modelo relacional. E aqui nós temos o código para executar uma consulta. Então, o banco de dados, ele serve para a gente conseguir obter informações, né? Então, a gente armazena as informações no banco e a gente consegue obter essas informações através de consultas. Para isso, a gente utiliza essa palavrinha aqui, select. Então, isso aqui eu consigo abrir, né? File, Open SQL Script, ou então eu venho aqui em Open Recente para abrir os arquivos, os scripts recentes, e eu consigo salvar utilizando o Ctrl S para salvar o script. Então, como é que... Deixa eu só colocar aqui. Como é que eu crio um banco de dados? Então, a gente precisa criar um banco de dados primeiro, é o primeiro passo. Então, o nosso primeiro passo aqui, criar um banco de dados. Então, aqui, como vocês podem ver, utilizando o jogo da velha, aqui, a hashtag, é um comentário, então esse código aqui não vai ser reconhecido pelo MySQL como um código para ser executado. Então, como é a sintaxe para criar um banco de dados? Create database, então, crie um banco de dados chamado de aula teste. Então, sempre no final de uma instrução SQL, a gente finaliza com ponto e vírgula. Para eu executar isso aqui no meu MySQL Workbench, tem duas maneiras. Ou eu clico nesse raio que tem o cursor aqui, então ele vai executar o código onde o cursor está, no nosso caso aqui na linha 2. Então, quando ele executa essa operação com sucesso, ele mostra aqui na saída, aqui embaixo, Create Database, uma linha afetada. Isso quer dizer que foi realizado com sucesso, tem um símbolozinho verde aqui dizendo que foi realizado com sucesso. Se eu quiser, se eu tentar criar novamente esse meu banco de dados, ele vai dar um erro dizendo que o banco de dados já existe e ele não permite. A outra maneira de executar é clicar nesse raio aqui sem nada. O que é que ele vai fazer? Esse raio ele vai executar todas as linhas a partir da primeira linha. Então, se eu colocar aqui para executar, ele vai dizer que não é possível criar o banco de dados porque ele já existe. Então, apareceu aqui na parte de baixo aqui do meu banco. Então, as duas maneiras que nós temos, ou você coloca o cursor na linha que você quer executar e clica aqui em executar. Você pode também selecionar e clicar aqui nesse raiozinho. Então, ele está dando erro porque o banco de dados ele já existe. Quando ele fica com um asterisco aqui no nome do lado do arquivo, é porque esse arquivo ele não foi salvo ainda. Então, a gente salva no Ctrl S. Deixa eu só fechar aqui a janela. Beleza, então essas aqui são as funções básicas que nós vamos precisar nesse momento aqui. Então, aqui na aba de esquemas, nós vamos ter todos os bancos de dados que eu tenho no meu sistema, no meu MySQL, e eu vou conseguir visualizar as tabelas, os atributos, todas as informações do meu banco de dados. Então, se vocês olharem aqui do lado esquerdo, não apareceu ainda o banco de dados chamado de aula teste. Então, como é que eu faço para atualizar? Eu clico nesse símbolozinho aqui, ele vai atualizar e agora apareceu o meu banco de dados aula teste. Então, após a criação do banco, o segundo passo é selecionar o banco de dados. Selecionar o banco de dados, que nós vamos fazer as operações. Para isso, nós vamos utilizar a palavrinha use e o nome do banco de dados que eu quero selecionar. Então, quando eu faço use aula teste, ele está selecionando o meu banco. Então, eu vou lá, marco aqui, seleciono o meu código e clico aqui no raiozinho, ele executou, use aula teste. Agora, o banco de dados aula teste, ele está aqui em negrito, isso quer dizer que ele está selecionado. Então, eu posso fazer operações agora, ou todas as operações que eu fizer agora vão ser sempre nesse banco de dados aqui,
chamado de aula teste. Então, nós podemos ainda, nesse nosso exemplo aqui, o terceiro passo será criar as tabelas. Então, essas tabelas, elas vão vir ou de um modelo entidade de relacionamento, diagrama, ou do modelo relacional, uma tabela, ou de um arquivo que a gente chama de dicionário de dados, que ele é uma tabela que contém um pouco mais de informações do que apenas aquilo que nós tínhamos, que nós fizemos nos outros exemplos lá com o modelo relacional. Então, vamos olhar aqui um exemplo de um dicionário de dados. Então, no dicionário de dados, eu tenho os atributos, o tipo desse atributo, se ele vai ser nulo ou não, isso quer dizer se ele vai ser vazio, se ele pode ficar vazio ou não. Se ele puder ficar vazio, a gente diz que esse campo ele é opcional. Se ele não puder ficar vazio, ele é um campo obrigatório. A descrição, para a gente saber do que trata esse atributo, o domínio, que são as informações que nós vamos utilizar para fazer as restrições, a gente vai deixar para ver isso um pouco mais para frente, e qual é o atributo, que é o atributo chave, nesse caso aqui uma chave primária. Ele poderia também ser uma chave estrangeira, que é uma chave que faz o relacionamento entre duas tabelas, né? Então, a gente tem um atributo também do tipo chave estrangeira. Então, diante disso, eu vou ter uma tabela chamada de produtos, e essa tabela de produtos, ela tem como atributo o código do produto, a descrição, a marca, o preço e o tipo. Então, esses aqui são os atributos da minha tabela de produtos. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Nós vamos criar uma tabela. Então, como é a sintaxe para criar essa tabela? Create table, e aí o nome da minha tabela, tabela de produtos. Então, eu abro e fecho parênteses, e eu coloco aqui já um ponto e vírgula para me auxiliar, porque ele vai finalizar a instrução dessa criação da tabela. Então, ele está dando um erro aqui, porque a gente não colocou ainda nenhum atributo aqui dentro da minha tabela. Então, nós vamos ter um atributo, vamos voltar lá, chamado de código do produto, que é uma chave primária. Então, nós temos um atributo código do produto, que ele é um inteiro. Então, o código do produto é um atributo do tipo inteiro. Se vocês perceberem agora, ele já retirou aqui aquela indicação de erro, porque a gente já inseriu um atributo na minha tabela de produtos. Então, o código do produto é um inteiro. Vamos ver o próximo atributo. Descrição, ele é chamado de alfanumérico. Então, a descrição, ele vai aceitar caracteres, vai aceitar letras, textos, caracteres especiais, números. Então, a gente chama esse tipo de atributo de alfanumérico. No banco de dados MySQL, esse atributo chamado de descrição, ele vai ser do tipo varchar. Então, varchar é um atributo, um tipo de atributo que recebe caracteres. Então, eu vou conseguir que a descrição ela tenha tanto números, como letras, como caracteres especiais. Então, quando eu utilizo um atributo do tipo varchar, eu preciso dizer qual é o espaço que eu vou separar no meu banco de dados para armazenar a descrição do meu produto. Então, eu vou dizer que a descrição do meu produto ele vai ter até 100 caracteres. Então, isso quer dizer que no meu banco de dados eu vou separar o espaço de 100 posições, de 100 caracteres, para armazenar as informações da descrição. Então, isso é interessante, porque a gente tem um espaço já reservado para essa descrição, mas também é um problema para o banco, porque mesmo que você só digite, sei lá, três letras, por exemplo, o espaço que vai ficar alocado é de 100 posições. Então, a gente sempre precisa analisar, na hora de criar o banco, se realmente nós vamos utilizar a quantidade de espaço que nós estamos alocando. Então, eu vou só alterar aqui um pouquinho, vou colocar em 50 posições, já que é só um exemplo. Se vocês perceberam aqui, para separar um atributo do outro, então coloquei código do produto, ele é do tipo inteiro, eu coloquei aqui uma vírgula. Então, sempre para separar um atributo do outro, a gente vai colocar vírgulas. Só o último atributo, que não precisa mais colocar vírgula. Por exemplo, se eu colocar uma vírgula aqui após a descrição, ele vai dar erro, porque aqui já é o final da minha instrução de criação da tabela. Então, só para
separar os atributos. Vamos ver lá o nosso próximo atributo, marca. Então, marca também é um atributo do tipo varchar. Então, a gente vai colocar aqui quanto de espaço nós vamos utilizar para esse atributo marca. Percebe que ele também é do tipo alfanumérico. Nós temos um atributo preço. Então, o preço, ele não é nem inteiro, nem é um varchar, porque o preço, ele é um número que tem casas decimais. Então, o preço, ele vai ser do tipo double. Então, o tipo double é o tipo que aceita valores numéricos, né? Valores do tipo real. Então, aqui é do tipo inteiro, double é do tipo real, que ele vai aceitar dados com casas decimais, números com casas decimais, que é a característica do preço. E, por fim, nós vamos ter um atributo tipo, que ele é também um varchar, ele também é alfanumérico. Vou colocar aqui 30 também, por exemplo. Então, beleza. Esse aqui é a nossa tabela, colocando o nome da tabela e os seus atributos. Código do produto, que é inteiro, descrição, que é um alfanumérico, a gente chama de varchar, e coloca a quantidade de espaço que nós vamos separar na memória do meu MySQL, né, para armazenar essas informações. Marca também é um varchar com 30 posições. Preço é do tipo double, que é um tipo real, aceita numérico, né, casas decimais. E tipo, que é um varchar de 30 posições. Então, o tipo do meu produto. Então, se vocês perceberem, a gente ainda não tem tabelas aqui no nosso banco de dados chamado aula teste. Por quê? Porque a gente não executou ainda o código. Mas essa nossa tabela ainda precisa de algumas informações. Então, vamos adicionar antes da gente executar o nosso código. Então, não basta só digitar aqui o código, tem que selecionar e clicar em executar em qualquer um desses dois raiozinhos aqui que a gente já viu. Então, como a gente não salvou ainda, eu vou lá salvar esse código, Ctrl S, para evitar que a gente perca. E vamos olhar agora esse outro item aqui da nossa tabela. Ele fala se o atributo ele pode ser nulo ou não. Então, quando o atributo ele pode ser nulo, então, por exemplo, a marca é alfanumérico e ele pode ser nulo, sim. Então, como a marca ela pode ficar vazio, então isso quer dizer que a gente pode não preencher esse campo que não vai ter problema para o meu banco de dados. Já os outros itens não, eles são todos obrigatórios, então a gente precisa preencher essa informação na hora de inserir. Então é como se a gente estivesse criando um campo do formulário que tivesse aquele asterisco lá de campo obrigatório. Então como é que a gente diz isso na sintaxe do SQL? O código do produto, ele é um inteiro e ele não pode ficar nulo. Então a gente vai dizer que ele não pode ficar nulo, not null. Então not null é a palavra reservada do SQL que diz que o código do produto ele é inteiro e não pode ficar vazio, not null. Então ele não pode ficar vazio. A descrição também ela é not null. A marca ela pode ficar vazio, então a gente não precisa colocar essa informação de not null. O preço ele também não pode ficar vazio e o tipo também não pode ficar vazio, ele também é not null. Então a gente já está nessa terceira coluna aqui do nosso dicionário de dados. Mais à frente, a gente vai trabalhar agora com algumas restrições. Eu vou deixar essa característica aqui de domínio um pouquinho mais para frente, para a nossa próxima aula. Então, a gente tem aqui toda a tabela, a gente sabe que toda tabela tem uma chave primária. Essa chave identifica unicamente os registros dessa tabela. A gente já viu isso lá no modelo de identidade de relacionamento, viu isso no modelo relacional e agora também aqui no SQL. Então, essa chave primária, código do produto, ela vai representar todos os produtos que eu tenho aqui. Isso quer dizer que eu não vou poder ter dois produtos com o mesmo código. E cada produto tem uma descrição, uma marca, um preço e um tipo. Então, como é que a gente cria uma chave primária? Então, a gente vai criar aqui uma chave primária, chama primary key, e vai dizer qual é a minha chave primária, qual é o meu atributo chave nessa minha tabela. Então, o código do produto é o meu atributo chave primária da tabela de produtos. Então, só essa instrução aqui está dizendo que eu estou criando um atributo do tipo chave primária. Então, vamos executar aqui para ver se dá certo aqui
esse nosso código aqui das tabelas. Beleza, então deu aqui ok, né? Criada a tabela. Então, se a gente atualizar aqui, eu já consigo ver dentro das minhas tabelas, eu tenho a tabela produtos e tenho também aqui dentro das colunas, eu tenho o código do produto, a descrição, a marca, o preço e o tipo. A gente ainda tem aqui informações sobre chaves estrangeiras. Quando eu clico aqui em índices, ele mostra aqui embaixo que o meu atributo, o código do produto, é o atributo chave. Então, ele mostra sublinhado e em negrito, como a gente já tinha visto lá no modelo relacional. Além disso, aqui a gente tem a instrução PK, que é uma abreviação, abreviatura de Primary Key. Então, está dizendo que o código do produto é minha chave primária e é uma coluna da tabela de produtos. Então, essa nossa instrução aqui de criação da tabela foi realizada com sucesso. Beleza, então a gente criou a nossa primeira tabela. Então, o que é que vocês vão fazer aqui como atividade aqui dessa semana? Então, vocês vão criar uma base de dados chamada Loja Mix. Para criar a base de dados, vocês vão utilizar o comando create database, e aqui vocês vão colocar o nome da base que vocês estão criando. Depois disso, selecionar o banco de dados que está sendo utilizado, né? No caso é a base Loja Mix, e depois vocês vão criar as tabelas. Tabela de produto, com os seus atributos, verificar se ele é nulo e colocar essa informação lá, e verificar também quem é a chave primária. Então, nesse exercício, vamos trabalhar só com a chave primária por enquanto. Depois vocês vão criar a tabela de móveis, fazer as mesmas coisas, deixa também essa coluna de domínio para depois, para a gente fazer junto. E aqui a tabela de eletrodomésticos, que tem o código do eletro, a voltagem, a garantia e o código de barra. Esses comandos aqui a gente vai fazer junto mais à frente, então vamos deixar um pouquinho para depois. Mas a ideia agora é exercitar a criação das tabelas, para a gente lembrar, reforçar esse conteúdo do código SQL que nós estamos utilizando. Então, beleza, pessoal, vou parar aqui a gravação e daqui a pouco eu envio o link para vocês do YouTube com a gravação dessa aula. Então, obrigado, pessoal, uma boa semana e façam esses exercícios que estão lá no Moodle. Então, lá no Moodle vai estar o material da aula, essa lista de exercício e mais alguns materiais complementares. Então, façam esse exercício que é bem importante para a gente conhecer e reforçar esse conteúdo dos conceitos de criação de tabelas, que é o nosso primeiro objetivo nesse exercício aqui. Então, obrigado a todos e um abraço.